ver o sorriso de uma pessoa que foi injustiçada pela justiça é, para nós, a maior satisfação que você pode ter. Então vamos colocar no papo o Juracy. Que Por pague, favor. né? Por favor, Juracy vai se juntar virtualmente à nossa conversa. Se não fosse a ajuda de vocês, o Juracy poderia passar muito mais tempo preso. É isso, Juracy. Boa noite. Conta pra gente a tua história. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, melhor agora. Bem-vindo. Opa, obrigado. Então, eu passei um bom tempo, né, preso injustamente, né, e através do Dr. Eduardo com a doutora Rosângela, graças a Deus, eu fui absolvido, né, eles provaram a minha inocência, né, que enquanto estava fechado, eu não tinha como me defender. E quando eu fui para o júri, né, depois de quase 3 anos, e o promotor recorreu o primeiro júri, que eu saí, aí eu busquei ajuda com o doutor Eduardo, com a doutora Rosângela, que foram no local do crime, me conheceram, e eu fico muito emocionado de estar falando isso, porque eu sofri muito, né? E estou sofrendo ainda devido às consequências que ficou na minha vida, né? O que você pode contar pra gente desses 3 anos, Juracy, preso, enfim, em volta a um bando de gente que não tinha a ver com você nesse momento, né? Não era do seu feitio, você não é um criminoso, e você tá ali no meio vivendo agora uma sociedade que você não faz parte. Isso é, eu não bebo, não fumo, e quando lá dentro, eu me sentia um lixo, né, na verdade, né, mas eu sempre me apegava a Deus, né, até mesmo na justiça, porque eu acreditava que a justiça poderia ser feita lá dentro mesmo, assim, mas, enfim, eu assim, muito triste, né? Não tenho muito nem... A lembrança de lá é muito triste demais. Eu não tenho muito... É triste mesmo. Não sei nem muito o que falar para vocês assim. Porque é uma recordação difícil, né? Que bom que você saiu. Que bom que agora tem um novo futuro aí pela frente. Fala, Vivi. O que aconteceu, o que estava faltando no caso do Juracy, que vocês conseguiram ir lá, descobrir e ver que a história estava mal contada, não era essa, e o que aconteceu foi outra coisa? Olha, inicialmente Juracy foi acusado por uma testemunha protegida, aquela que não quer aparecer para resguardar ou manter sua segurança. Mas essa testemunha protegida o acusou de ter visto ele na cena do crime a 85 metros de distância, às 3 horas da madrugada, e o reconheceu pelo cabelo e ele estava de boné. Nossa! De boné. Gente. Ela não ligou para a polícia porque escutou a suposta vítima gritar, isso aqui, isso lá, e não ligou para a polícia, tendo um telefone na mão. Posteriormente, quando ele foi detido, ela desapareceu. O que aconteceu? Ele foi a júri, ele foi absolvido no primeiro júri. Posteriormente, o Ministério Público, vendo que perdeu com toda esse trabalho, esse péssimo trabalho, eu estou tentando procurar a palavra para não xingar este indivíduo que é uma pode xingar, esse horário tá Trabalho liberado, falho. não tem problema. essa porcaria de trabalho que ele fez. Então, recorreu, foi aceita o recurso, foi um novo júri, aí ele nos contratou, e como essa testemunha protegida tinha sumido, os policiais que fizeram esse trabalho foram atrás do patrão dessa testemunha e o ameaçaram que se ele não fosse depor em contra de Juracy como autor do crime, ele seria detido. Nossa. Ele foi lá, também como testemunha protegida, com capuz, luvas, com tudo para ninguém reconhecer, e quando chegou a vez dele falar, falou assim: olha, eu não tenho que esconder nada, eu quero ir aí na frente de todo mundo e falar quem eu sou e o que eu sei. Aí o juiz ficou sem ação, o promotor ficou sem ação, chegou lá, tirou tudo e falou assim: olha,
eu sei que o senhor Juracy é inocente e eu fui obrigado e ameaçado pela polícia para mentir, para poder mandar o Juracy para a cadeia. Isso é corajoso. Esse patrão aí foi corajoso, hein? Exatamente. Ele tá vivo ainda? Ele tinha que ir pra cadeia. Tá vivo. Nossa, Ele é empresário, né? E os Ele é empresário da policiais foram cidade. identificados? Houve processo? Sim, né? sim, acredito que vai. Obviamente que nós falamos com os advogados que eram da nossa empresa também e procurar elementos judiciais para poder processar tanto o promotor quanto os policiais que merecem ser processados exemplarmente para evitar de que futuras pessoas inocentes sejam enviadas para a cadeia na maldade. Mas eles estão na ativa então ainda, esses aí. Então, E no caso dele, encontraram o verdadeiro culpado ou não? sim, sim. Os verdadeiros culpados foram identificados e eles não fizeram nada. E como é que eles aceitaram assim? uma acusação dessa, 80 metros de distância, com um boné? Veja bem, quando foi o segundo júri que nossa participação teve nesse momento, eu falei para o promotor, doutor, eu quero colocar um boné no senhor Juracy, que estava a 3 metros do promotor. Ele falou, pode. Era outro promotor, porque o outro não teve coragem de continuar no caso. Era outro promotor. Aí eu coloquei o boné e falei, doutor, o senhor consegue identificar o senhor Juracy há 3 meses com luz artificial e luz natural? Ele falou, impossível. E nesse momento o promotor pediu a absolvição dele imediatamente. Imagina na madrugada para reconhecer. É. E às 3 horas da manhã. E a 85 metros de distância. Nossa. Não, Fala, mas Rê. tem um detalhe que eu queria falar. São 85 metros de distância. Estava tendo uma festa do vinho nessa cidade, chama São Miguel Arcanjo. Era julho e tinha uma neblina imensa. Você não conseguia ver nada. Então, assim, foi um caso surreal. Foi um dos piores casos que a gente já pegou até hoje de inocente. Gente, muitos erros, né? Não, e esse não é o caso mais complicado que nós pegamos. Nós pegamos outros que são mais absurdos ainda. Eu sei que não é o assunto de vocês isso, mas só uma curiosidade. Juracy, teve algum tipo de indenização? O que o Estado vai fazer para pagar esses 3 anos que você pagou preso, enfim, de liberdade, de tempo produtivo? Fora o nome pro resto da vida, né? Eu agora, esse ano, no começo do ano, se Deus quiser, a gente vai entrar com ação contra o Estado, né, para ver se há algum reparo, né, ver se eles reconhecem o erro deles, né, e porque hoje eu tô tô tocando minha vida igual eu sempre toquei, assim, levando, né, mas eu acabei perdendo tudo que eu tinha, até mesmo minha família, né, que eu tinha uma segunda família, que eu tenho 2 filhos pequenos, e hoje eles moram em São Miguel Arcanjo e eu moro na cidade de Guapiara. Enfim, acabaram com tudo, né, que eu tinha, que eu comprei. Ele era um empresário, desculpa, Juracy, desculpa, ele era um empresário que tinha seus funcionários, que vendia seu produto muito bem. Então, quando mataram essa mulher, se fosse ele tinha umas máquinas que pegam uma tora de árvore assim e faz papel. O que você quer dizer com isso, Dudu? Que ele poderia ter colocado o corpo da mulher e acabado facilmente. Então, o que aconteceu? O modus operandi, quando nós analisamos o corpo da vítima, era de facadas no pescoço e de facada no olho. Ou seja, ela tinha dedurado traficantes da cidade. E isso indica por que os traficantes foram denunciados como eles sendo autores do crime. Mas não foi feito absolutamente nada. E mais ainda, teve 3 casos no mesmo modus operandi e não foram atrás. Ou seja, e o terceiro caso aconteceu quando ele já estava preso. Então, os autores do crime da mulher dele foram os mesmos que mataram as outras 2 pessoas. Então, se Juracy, por exemplo, não tivesse a oportunidade, a possibilidade de vender equipamentos, maquinaria, arrumar dinheiro para pagar vocês, uma equipe legal, etc., ele estaria preso até hoje? Ou, né, na verdade, o que ele pagou foi algo simbólico, entanto que, quando nós vimos o resultado e a absolvição dele, ele ainda tinha algumas parcelas para pagar e falamos, olha, acabou, siga sua vida, luta, você não me deve absolutamente nada, seja feliz. Quem deve é o Estado, né? Pois é. Um erro desse. Sim. É impressionante, né? Porque a gente... Escola pública não funciona, saúde não funciona. E a segurança pública, a polícia também não, né? Como é que a gente vai andar por aí pensando que 90% das pessoas,
dos homicídios, os seus autores estão na rua e muita gente inocente está presa, né? E ainda pior, pensar que esse tipo de criminoso, esse promotor, esse policial, que são criminosos, eles estão trabalhando, estão na ativa ali, supostamente fazendo a nossa segurança, né? Repetindo. Então, olha, eu coloquei em liberdade, nós esse ano colocamos aproximadamente 27 pessoas, obviamente com um trabalho com os advogados, 27 pessoas inocentes na rua. Nós tivemos um caso onde a juíza determinou, amparada no nosso trabalho técnico, que um senhor de 66 anos não era autor de um crime, de um assalto num banco. Não contente com isso, a promotora me fez só uma pergunta: quanto o senhor cobrou pelo serviço? Então eu fiquei pensando assim, olha, eu cobrei porque eu tenho uma empresa e não uma ONG por dentro, pensei, né? Eu poderia ter falado muitas outras coisas. E ele entrou com recurso para poder prejudicar e passar por cima da juíza, porque ela não se convence, ela não ficou feliz, porque nós e a juíza determinamos de que ele era inocente. E ele ficou preso quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Um senhor de 66 anos. Para todo mundo que está vivendo uma pandemia, imagina estar preso de verdade, né? Na cadeia e tal. Juracy, queria agradecer demais a sua participação aí, ter contado a tua história e te desejar muita sorte aí na caminhada, viu? Muito obrigado. Agradeço a vocês a oportunidade, né, de eu estar aqui falando um pouco, né, da história, que, embora eu fico bastante triste, né, porque vem recordações que não é boa, né? Mas, enfim, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer o doutor Eduardo, com a doutora Rosângela, né, por ter feito tudo que fizeram por mim, igual eles falaram, né? No final ainda não cobraram e me deram um presente ainda, né? Isso foi muito gratificante para mim, né? E eu só tenho que agradecer eles de coração e, né, que Deus abençoe muito eles e vocês, né? Essa oportunidade também, muito obrigado por... Obrigado você, Juracy. Como diria meu amigo Ju Canalha, gasolina e marcha pra cima deles, cara. Legal que você saiu dessa e muita sorte aí na próxima. E fica de alerta, né? A história do Juracy.